14º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: o que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Efésios capítulo 5, o versículo é o 12. Que no grego está escrito assim, ó: tagarcrife gnômena ripauton aishon estin kailegei. Eu traduzindo no literal, palavra por palavra, ficaria assim, ó, porque as coisas em secreto, em oculto, feitas por eles, vergonhoso é até mencionar. Assim ficaria, eu estou traduzindo ao pé da letra, mas a gente vai ficar com essa tradução. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer, falar, mencionar, é torpe. Pode se assentar. Os pecados, os vícios que as pessoas em secreto, os quais Paulo já condenou veementemente, do capítulo 4, do versículo 17, do capítulo 5, do verso 3 ao 6, conforme nós vemos aqui exaustivamente, e ele vai nomeando ali, mencionando, falando da dureza de coração, vaidade da mente, ele vai falando da insensibilidade do coração, ele vai falando da mentira, da ira, ele vai falando da falta de perdão, ele vai falando das pessoas que roubam, e assim por diante. Ele também fala daqueles que são avarentos, daqueles que são cobiçosos, daqueles que se prostituem, daqueles que fornicam, daqueles que usam de palavras obscenas, brincadeiras obscenas, chocarrices, que é brincar com as coisas espirituais, enfim, esses pecados, aí entre outros. Então, eles fazem isso em secreto, né? São tão pervertidos que só mencionar é vergonhoso, quanto mais praticá-los. Assuntos desprezíveis como esses devem ser banidos no meio do povo de Deus, de qualquer conversa. Agora, a primeira expressão, oração aí do texto: porque o que eles fazem em oculto. A palavra fazem aí é ginomai, a palavra grega, que significa tornar-se, ser feito, vir à existência. Para ser feito e vir à existência, precisa ser gerado e planejado. E isso acontece no coração e na mente de uma pessoa. No coração nasce o quê? Os pecados, os vícios. Ele vem do coração caído e regenerado do ser humano. E na mente se raciocina, ou seja, a pessoa começa a planejar para poder executar aquele pecado. Então nasce no coração, e aí a pessoa começa a trabalhar nos seus pensamentos, começa a planejar como vai executar aquele pecado. Biblicamente falando, os atos, isto é, o que as pessoas fazem, não é neutro. Nós temos que entender isso aqui de uma vez por todas. Todas as nossas ações, elas sofrem uma influência. Ninguém faz nada sem influência. Tudo que nós fazemos está sob efeito de uma influência, ou seja, não é livre de influência o que nós fazemos. Então perceba, o que eu faço, o que você faz, por detrás do que nós fazemos, existe uma influência, existe alguém nos influenciando. Isso tanto do ponto positivo como do negativo. Por exemplo, Jesus mesmo disse em Lucas 11, 23, ele falou: ó, quem comigo não ajunta, espalha. Então não há neutralidade, não tem como alguém dizer: não, eu fiz isso aqui por mim mesmo, por minha conta. Tá certo, tem a responsabilidade humana, mas por detrás do que você fez, você foi influenciado. Então a pessoa, escuta só isso aqui, ou a pessoa é influenciada por Deus e a sua palavra, ou pelo inimigo e pelo mundo. Por isso, há necessidade de sermos habitados pelo Espírito Santo e ter em nosso coração o fluir contínuo e abundante da palavra de Deus. Lá em Colossenses 3,16 diz que a palavra habite, e habitar ali, enoikel, significa morar a ponto de influenciar. Então veja, Deus quer que as nossas ações sejam influenciadas pela sua palavra.
por nós sermos morada, casa de Deus, habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzindo de acordo com a sua própria palavra, tá certo? Então nós temos que entender e deixar bem claro isso, todas as nossas ações, diga isso comigo, é pedagógico, diga, todas as nossas ações sofrem influência. Agora precisamos identificar se aquilo que estamos fazendo, as atitudes que estamos tomando, são influência de Deus ou estamos sendo influenciados pelo mundo. O mundo tem o seu sistema, ou está influenciado por Satanás. O mundo de Satanás, no final das contas, vai dar o mesmo, porque o mundo já no maligno. Agora vamos lá. Jesus nos ensinou isso claramente, lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Essa história aqui, que Jesus está narrando, contou uma espécie de uma parábola aqui, falando, depois que ele libertou um homem, ele liberta um homem do espírito maligno, e aí aquelas pessoas dizem, olha, você libertou por Beelzebu. Aí Jesus falou, não, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus é chegado a vós. Aí Jesus então conta essa palavra aqui, né? Ele diz assim, essa história. E quando o espírito imundo, os demônios, por que espírito imundo? Porque possui o corpo de alguém, isso é imoral, é imundo, é sujo. Então por isso que esses anjos caídos são chamados de espíritos imundos, ou como também demônios, porque eles possuem corpos dos seres humanos. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, secos, é a ausência da salvação, da presença de Deus, buscando repouso e não o encontro. Então, esse versículo 43, o espírito imundo buscando, perceba, o espírito imundo, ele está o quê? Buscando. A palavra buscar aí, buscando no caso, é zetel, que significa procurar a fim de encontrar. Então, os demônios são oportunistas, por isso as brechas devem ser tapadas. O inimigo não pode ter oportunidade, espaço para agir na nossa vida. Aí vale a repetição que Paulo falou mesmo nessa epístola de Efésios 4:27, não deis espaço, não deis lugar ao diabo. Então o inimigo, ele é oportunista, ele não pode trabalhar onde ele não tem lugar, ele só consegue trabalhar onde dão espaço para ele. Então é por isso que ele vive fazendo o quê? Procurando brecha. Esse é o trabalho dele. Ele fica tentando, é por isso que a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando. Então ele sempre está buscando, tá certo? E buscando o quê? Porque ele é oportunista. Se ele achar um espaço na vida de alguém, alguém está dando brecha nesse sentimento, alguém está dando brecha nesse comportamento, aí ele entra. Então ele é oportunista. E é por isso que quando nós tampamos as brechas, não tem como ele trabalhar. Aí no versículo 44, veja só, ele diz, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Aqui Jesus está falando da pessoa que é liberta do espírito maligno, e o espírito maligno está dizendo, não, eu quero voltar para aquela casa lá. Então eles se apropriam do corpo do ser humano, fazendo a casa do ser humano. Veja, os demônios querem descansar no ser humano. O descanso dos demônios é o tormento do ser humano. Que coisa horrível. Só de falar nisso, você vê porque que existe tanta tribulação nessa vida, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então, quem que deixa varrida e adornada? Deus através da palavra. A palavra de Deus é que nos limpa, que nos adorna. Só que Deus, ele vem, limpa e fala o que para nós? Ele fala, te limpei pela palavra, agora o que eu tenho que fazer com a casa? Mantê-la ocupada. E como que a minha casa tem que ser ocupada? Com a presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus, ora essa. Aí alguém fala, tá certo, o Espírito Santo é morador da minha casa, mas tá certo, eu moro aqui em cima, mas eu não estou na minha casa agora. Não entenderam? A pergunta é essa, tá certo, você é morador, o Espírito Santo é morador da tua casa, mas ele está aí mesmo? Você andou tanto entristecendo ele que ele já deu deixa eu sair daqui. Tá certo?
Então eu tenho que entender uma coisa muito importante aqui, ó, voltando, acha desocupado. A nossa casa nunca pode estar desocupada. Nunca, jamais. Cada vez que o inimigo tentar, porque você acha que ele nos aceita de nos ter perdido? Você acha que o inimigo ele aceita isso aí, ó, eu perdi aquela pessoa, você acha que ele aceita? Até hoje ele luta para nos arrancar da presença de Deus e tentar atuar na nossa vida, mas o sangue de Jesus é que tem poder. A palavra desocupar aqui é esroladzo, significa estar ocioso, falta de ocupação, estar vazio, ter tempo livre para algo. É por esta razão que digo que a nossa maior ocupação tem que ser e é Deus e a sua palavra. Quem se ocupa em Deus com a sua palavra jamais ficará vazio, nunca terá tempo livre para o inimigo agir na sua vida. Eu estou agora declarando profeticamente: o inimigo não terá tempo livre para agir na sua vida, não encontrará brechas na sua vida, não encontrará brecha na tua mente, brecha no teu coração, brecha nas tuas atitudes, não encontrará brecha no teu casamento, brecha no teu relacionamento, brecha na tua casa, porque Deus tapará as brechas. E parabassubi. A nossa luta espiritual é diária e constante, porque o negócio é tremendo. Porque aí o que acontece? Você já viu aquela história que o adversário muitas vezes não consegue entrar, aí ele tenta se infiltrar. Como ele não consegue entrar entende? Ele está lá do lado de fora tentando entrar. Aí ele fala: como eu não consigo entrar, então eu vou tentar conquistar alguém do lado de dentro. Aí, por que você acha que houve traição no meio do colégio apostólico? O adversário pegou um do lado de dentro. Ele não conseguia entrar no meio, mas ele falou: pera lá, deixa eu achar. Achou uma brecha. E qual foi a brecha de Judas? Roubar. Aí o inimigo achou a brecha e falou: aqui que eu vou pegar. É noite de tapar as brechas. Shebe, eu estou sentindo graça de Deus aqui nesse lugar. E eu vou dizer: se alguém dentro da tua casa estava dando lugar para o adversário, ó Deus trazendo clareza nos olhos aí, ó Deus trazendo entendimento espiritual aí, eu creio que é nesta noite o Senhor há de tapar as brechas. Versículo de número 45, olha aqui, ó, esse aqui é forte. Então vai e leva consigo outros 7. 7 você sabe que é o número de plenitude. Então ele falou: quero fazer uma obra completa, perversa. Esse é o sentido. Leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, ó, e são os últimos atos. Atos aqui é a mesma palavra ginomai, que Paulo usa lá para fazem. Por isso que eu estou usando esse texto. Esse atos, perceba, os atos, as atitudes, aquilo que esses homens fazem, desse homem, piores do que os primeiros. Então, aquilo que ele faz é pior do que ele estava fazendo. Agora eu digo para você, as coisas piores que essa pessoa aqui está fazendo, ele está fazendo por si só? Tem influência. Está vendo que as nossas atitudes não são neutras? Agora pega isso aqui, veja, por detrás dos atos, daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa decide, daquilo que a pessoa pensa, irmão, tem tudo influência. E aqui no caso, nesse texto, a influência maligna. E foi justamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Eu vou refrescar a tua memória desse texto que você conhece. Você lembra que naquela época, os irmãos estavam vendendo as propriedades, entregando todo o dinheiro na mão dos apóstolos para o sustento da obra, para ajudar os necessitados. E José, o Barnabé, no caso, ele fez isso para a glória de Deus. Aí Ananias e Safira falou: quem sabe a gente não ganha nome no meio da igreja aí, quem sabe o nosso nome não é aclamado, então vamos. Aí eles pegaram e tramaram: nós vamos vender a propriedade. Estou dando um valor fictício aqui, porque a Bíblia não dá o valor, mas a propriedade valia 100 mil, aí eles foram vender por 100 mil, e chegaram para o apóstolo Pedro e falaram assim:
está aqui, ó, nós vendemos a propriedade por 50. Mas pera lá, eles tinham vendido por quanto? Por 100. Mas eles pegaram e disseram assim, não, o valor total que eu vendi foi 50 mil, e está aqui os 50 mil que eu vendi. Só que eles estavam falando a verdade? Não, estava mentindo. Aí, olha só, quem estava por detrás daquela ação. Veja só, agora eu vou ler o texto. Atos 5, 3 e 4. Olha que o apóstolo Paulo Pedro denuncia. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha o versículo 4, isso é forte. Guardando-a, não ficava para ti aquela propriedade? E vendida, não estava em teu poder? Está dizendo, era tudo teu mesmo, para que você vai ficar mentindo, enganando, se era tudo teu? Aí olha o que ele diz, porque você formaste este desígnio em teu? Perceba, você formou esse desígnio no teu coração. Veja onde a maldade surgiu. Veja onde a maldade surgiu. Na onde surgiu? Mas quem que formou aquele desígnio no coração dele? Ele mesmo. Essa formação de maldade no coração dele brotou dele mesmo. Aqui quem foi que criou aquela maldade no coração dele não foi o diabo só potencializou o que já estava ruim. Então quando alguém, entende, começa a ter atitudes que distorcem a palavra de Deus, não é que o diabo está fazendo, não, é responsabilidade humana de cada um, é a pessoa que formou aquele desígnio no coração dela, só que agora o diabo achou uma brecha e falou o quê? Vou potencializar isso aí, vou encher o coração dele, vou encher o coração dela, e ela vai ficar pior do que ela já é. O negócio é mais forte do que você e eu podemos imaginar. Aqui mais sério do que podemos imaginar. Então, entenda assim, perceba a responsabilidade humana do texto. Vou repetir, formaste em teu coração. Então veja, a maldade surge do coração do homem, nasce no coração do homem. Aí surgiu, eles não cuidaram, veja, ou seja, eles descuidaram do coração e foi gerado o pecado. E a mente começou a fazer o quê? Com aquele pecado no coração? Planejar, maquinar, nós vamos fazer desse jeito, vai ser a partir de hoje, vai ser assim. E aí eles planejam para executar. Então o inimigo viu a oportunidade e chegou e falou o quê? Vou potencializar isso aí. E fez o quê? Encheu o coração dele e dela, dos dois no caso. Encheu o coração tanto do marido como da mulher. Já pensou casal com o coração cheio pelo Satanás? É o que estou dizendo do casal. Então veja que coisa horrível. Eles estavam sendo no meio da igreja influenciados, só que a maldade era deles. Era algo que estava no coração deles. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se a gente não guardar o nosso coração, um espírito do anticristo atua nele. Por quê? Porque já há maldade enraizada no ser humano. Por isso que Deus teve que nos dar um novo coração. Por isso que Deus teve que nos regenerar. Hoje nós não estamos mais presos ao pecado, a gente não é escravo dele, mas só que a natureza caída ainda está, ainda que adormecida, mas está. Se a pessoa não vigia, ela ressurge. Por isso que o nosso coração tem que ser vigiado. O nosso coração tem que ser protegido. Como? Pela palavra de Deus. Diga com a mãozinha no coração, diga: Deus, faz jorrar a tua palavra no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Então, assim sendo, o homem tem que se esvaziar de si mesmo e das influências satânicas e ser cheio de Deus e da sua palavra. O homem tem que se esvaziar, primeiro de si mesmo, esse eu carnal. Segundo, tem que ser esvaziado dos enchimentos. Porque veja só, a palavra encheu aqui é pleró, que significa preencher. O que é preencher? Você começa aos poucos. Aí você vai colocando, gota a gota, gole a gole. Então é isso que o inimigo vai fazendo. Vai lançando uma coisa aqui, vai lançando outra ali, vai trabalhando aqui,
vai um dissabor ali, vai um mal-estar aqui, aí daqui a pouco o coração só vai se enchendo. A hora que vai ver, completou. Quando completou, aí vai agir pelo aquilo que está cheio. Por quê? Aquilo que enche embriaga. Estou sentindo o céu rasgado aqui dentro dessa casa. E como se esvaziar? Aí vem a pergunta, e como se esvaziar de nós mesmos e das influências malignas? Como? Oséias 2,14. Oséias 2,14. Olha como que Deus faz para esvaziar. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei, não é aos ouvidos, é ao coração. Por que Deus tem que levar para o deserto? A humilhação no deserto expõe o estado do nosso coração e traz para a superfície o que estava no profundo, e assim pode receber um tratamento de Deus. Vocês sabem em Deuteronômio 8, 2 e 3 que Deus falou: eu levei vocês para o deserto. Não foi vocês que queriam estar lá, foi eu que levei vocês para o deserto. E para que eu levei? Para saber o que estava no seu coração, para saber se guardarias ou não os mandamentos de Deus. Então Deus estava mostrando para aquele povo que, já disse isso aqui, o povo de Israel não era murmurador porque estava no deserto. Deus só mostrou para eles, o deserto só mostrou para eles quem eles eram, só mostrou o que estava no profundo do coração deles. Quando surge um problema na nossa vida, sabe para que serve? Para revelar o estado do nosso coração. Quando alguém passa dificuldade, vazio espiritual, Deus só está fazendo o quê? Deus só está provando. Deus só está provando para revelar como está o nosso coração. Se a pessoa vai confiar nele ou não. Aí passou qualquer atritinho, qualquer probleminha, vou embora, vou parar. Deus só estava mostrando para você o que o teu coração estava. Então para que Deus permite essas situações? Para trazer para a superfície o que estava no profundo. Aí quando Ele traz para a superfície, aí Ele mostra para a gente, falar: agora aqui eu vou tratar. Eu te humilho por essa situação, eu te levo para esse deserto para te humilhar, mas para quê? Agora eu vou falar no profundo do teu ser, agora eu vou lá no âmago da tua alma, agora eu vou lá dentro do teu coração e vou falar com Ele. Quantos podem adorar a Deus por 15 segundos aqui nesta noite? Se tu tens passado um deserto em alguma área da sua vida, não murmure contra Deus. Deus só está permitindo essa situação para revelar qual é o estado do teu coração. Mas uma coisa é verdade: a prova passa, a luta passa e a presença permanece. Glória a Deus. Aqui então vamos lá. O que eles fazem em oculto, o que eles fazem em oculto. A palavra oculto aqui é krife, que significa secretamente, em secreto, as ocultas. Nenhum pensamento e propósito do coração ou ações, as atitudes, estão fora do alcance de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Nenhum pensamento e propósito do coração ou as ações estão fora do alcance de Deus. Desconsiderar isso é uma grande falta de temor ao Senhor que tudo vê. O juízo de Deus é sobre aqueles que estão fazendo as ocultas, as coisas pecaminosas. Nasceu no coração, está influenciado pelo inimigo e está maquinando na mente. Agora veja o que está escrito em Isaías. Deus tem um juízo para aqueles que permanecem nisso. Olha só: ai dos que querem esconder, profundamente o seu propósito, que propósito? Do coração. O propósito é uma finalidade, é onde a pessoa quer chegar. Do Senhor, o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras as escondidas, as escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Eles estão dizendo: nós estamos fazendo, ninguém vai nem descobrir. Estou aqui, ninguém vai nem descobrir. Estou burlando esse documento, ele nem vai saber. Já estou maquinando, aquele for ver, eu já estou fora.
E eles estão só maquinando. Aí o que eu digo, olha que a Bíblia como começa, ai dos que querem. Por que dos que querem? Porque querem, até querem, mas não conseguem esconder. Até querem. Então desconsiderar que Deus tudo vê, quando a pessoa faz as ocultas, ele está desconsiderando que Deus está vendo. Aí vai lá escondendo do homem, ele vai lá, ele não vai ver. Meu pai não vai ver, minha mãe não vai ver. Minha mulher não vai ver. Meu marido não está vendo. Minha família não está vendo. Meu patrão não está vendo. Oxe, mas e o olhar do Senhor não está lá? Desconsiderar o olhar de Deus no nosso viver é justamente falta de temor isso. Onde que se vê o temor? Onde ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas eu sei que meu Deus está vendo. Eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque Deus está de olho. Não fiz, por quê? Porque eu sei que Deus está vendo e não tem como esconder dele. Agora pega isso aqui, gente. Por mais profundo e oculto que esteja a sujeira, a infidelidade no coração do homem, Deus sabe e conhece todas as coisas, pois Ele é onisciente. Por isso que Davi, ele disse, para onde me irei do teu espírito? Para onde que eu vou? Tu me sondas e me conheces. Tu me esquadrinha, me examina todinho. E por que, escute só, que nós temos que considerar o temor a Deus? Porque o Senhor há de trazer a juízo toda obra que está escondida. Toda obra um dia Deus trará à tona. Alguém pode hoje estar fazendo escondido. Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender e parar. Mas quando ela insiste, não, ninguém está vendo, aí está lá no coração e trabalhando a mente, o inimigo potencializando. Aí chegará uma hora que Deus trará juízo aquilo. Isso Deus trará juízo. A coisa sensata a fazer é o quê? Primeiro, confessar e deixar os pecados. Provérbios 28:13 está escrito, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Então a pessoa que esconde os pecados, ela não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem crê que a misericórdia de Deus ainda te sustenta? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos tão sumidos, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Temer a Deus, ou seja, a coisa sensata é fazer, primeiro, confessar os pecados e deixá-los. Segundo, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ainda em Eclesiastes 12:13 fala sobre isso. A gente tem que guardar os mandamentos do Senhor, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guarde os mandamentos de Deus na tábua de carne do teu coração, porque o mandamento de Deus não está escrito mais em tábua de pedra, está escrito nas tábuas de carne do nosso coração. O Espírito Santo pegou o seu santo dedo, pura pachebe papacaia, e ele foi e escreveu, ele imprimiu a lei de Deus em nosso coração. Ele foi lá e escreveu, essa é a minha ordenança, este é o meu mandamento, andai nele. Então nós temos que temer a Deus, guardar os seus mandamentos e que mais? Se deleitar no Senhor. Isso está escrito, isso aqui eu vou ler esse versículo, 58:14 de Isaías, olha o que diz, então te deleitarás no Senhor. Lê essa palavra, te deleitarás. A palavra deleitar aqui, deleitarás no caso, a palavra hebraica aqui é anag, que significa estar feliz com. Fazer, ou seja, então nós temos que fazer do Senhor, de cumprir a sua vontade, a fonte de nossa alegria e prazer. Tá certo? Então nós temos que, aqui no caso, guardar os mandamentos, temer a Deus, confessar os pecados, guardar os mandamentos de Deus e passar a ter prazer
nele, estar contente, estar feliz com ele, fazer do Senhor a nossa fonte de felicidade, fazer do Senhor a nossa fonte de alegria, ou seja, viver a palavra, cumprir a palavra, essa é a nossa fonte de alegria e de prazer no Senhor. Que Deus possa nos dar essa grande graça. Vamos para a parte B do versículo 12. Porque o que eles fazem oculto ou em secreto, até dizê-lo ou mencionar, é vergonhoso. A palavra aí, dizê-lo, é lego, que significa dizer, falar, mencionar. Agora pega isso aqui, falar, mencionar esses pecados que nós já pontuamos aqui, nas conversas dos cristãos, semeará imagens e pensamentos destrutivos na mente. Por fim, essas coisas nos deixarão insensíveis e nos levarão a aceitar o que deveríamos abominar, tolerar o que nos tenta, ou mesmo desejar o que desagrada a Deus. Quando as pessoas estão familiarizadas, já se acostumaram com as coisas profanas, a ponto de não mais se ofenderem, se corre um sério risco espiritual. Existem pessoas que para ele é normal, por exemplo, mentir, aquilo virou corriqueiro, para ele é normal. Falar mal das pessoas, para ele aquilo lá não faz nem cosquinha mais, não espanta mais ele, aquilo virou normal. Entende? Ficar nos vícios, ele tem vários, a pessoa tem vício da pornografia, para ele aquilo lá não faz nem cosquinha mais, ele já acostumou com aquelas imagens. Beber, fumar, já está acostumado àquilo, e quando fala disso, já nem sente mais temor a Deus, e clama por misericórdia para Deus o libertar, ele já está viciado, já está entregue, então ele se familiarizou. Isso é um perigo muito grande, porque quando nós vemos algo que destrói essa palavra de Deus, isso tem que causar em nós indignação, porque hoje em dia, parece que é muito normal, você vê as pessoas... o cristão ouve música mundana, já virou normal isso, para muitos, isso é normal, isso é. Entende? Ter relacionamento sexual sem ser casado, isso é quadrado, isso aí todo mundo faz. Não, filho, não sou quadrado não, eu estou formado na Bíblia, eu tenho um padrão de vida. Como que eu posso, por isso que eu fico assim, pasmado, quando alguém começa a tomar atitudes que é contra a palavra, que Deus, ali está explícito, está claro, não é de Deus, Deus não quer, e está normal, não, vou fazer isso, deu na telha, deu na minha cabeça, eu vou fazer. Já se familiarizou, isso é um risco espiritual muito grande. Então, falar, conversar, mencionar esses pecados, pode dar espaço para que cresça no nosso coração. Então essas coisas, você já viu, tem pessoa que diz, você ficou sabendo de tal coisa, de tal pessoa? Essas coisas não devem ser conversadas, essas coisas não devem ser mencionadas, porque nisso o diabo já trabalha para encher o coração da outra. É por isso que eu digo, isso aqui, vocês já ouviram falar um tempo atrás aqui, teve uma moça que estava com um problema no casamento, e começou a falar, falou para outro que se dizia amiga. Sabe o que aconteceu? Aquela amiga ficou com o marido dela. É por isso que eu digo, ontem mesmo estava aconselhando, dizendo, olha, você nunca deve se aconselhar com quem não tem autoridade espiritual. Tá certo? Existem coisas que acontecem que a única pessoa que você deve falar, primeiro, para Deus. Segundo, se os líderes espirituais que estão na frente são confiáveis, porque tem líder que você fala para ele, já está na boca de todo mundo, no ouvido de todo mundo. Então isso aí não dá nem para você confiar. E eu conheço muitos assim, viu? Que você fala, ele vai sair divulgando a vida da pessoa para todo mundo. É mais safado do que o que... não é confiável, ou senão vai usar daquilo que está sabendo para atacar a pessoa. Isso não é uma pessoa confiável. E eu não sei da história quem é pior que quem aí nessa história. Deus está trabalhando no caráter aqui.
Então existem coisas que não devem ser nem mencionadas. Uma vez, oh meu Deus, eu lembrei aqui agora, e o homem de Deus, chegou uma mulher e chegou assim, não, com meu marido é assim, quando ele pega o salário dele, eu já escalo ele, falo, dá tudo aqui na minha mão e eu que mando. E aí dele se reclamar lá em casa. O pastor pegou, colocou a mão na cabeça dela, o demônio caiu na hora. Entende? Então, aí como que você vai ficar do lado de uma pessoa dessa, que entende? Como que você vai ouvir uma pessoa dessa que está sendo influenciada, que está com o coração contaminado, está com o coração contaminado, já está matutando aqui na mente, e só a influência do mundo e do diabo, faz isso mesmo, rebenta com isso mesmo, acaba com tudo logo mesmo, abandona mesmo. Veja isso aqui, olha que a Bíblia nos orienta a fazer, Romanos 16 e 17, e rogo-vos, é um pedido forte, né? Irmãos, que noteis, tem que observar, os que promovem divisões, aqui dissensões e divisões, e escândalos contra a doutrina. O que é a doutrina? A palavra, contra o ensinamento. Então tem pessoas que o estilo de vida que ela vive está escandalizando a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Ela está fazendo algo que Deus proíbe, e aí fica escandalizando. Olha lá, escândalos contra a doutrina, que é aprender, desviai-vos deles, ou seja, se afasta desse tipo de gente. Agora vamos trabalhar isso aqui. A palavra escândalos aí é escandalon, a palavra grega, significa armadilha, cilada. É qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar e cair. Então, escute isso. O crente, a igreja, se esforça para guardar a unidade, não para promover divisão, e para promover edificação. A igreja não divide, a igreja procura, se esforça a guardar a unidade, e a igreja promove a edificação das pessoas. Mas existem pessoas que dividem, e o modo de vida dessas pessoas é uma cilada contra a doutrina do Senhor, para a vida de outros, porque aí ele está dando mau exemplo, ele está quebrando a doutrina, ele está, entende? Aí quando a pessoa vê ele quebrando a doutrina, o outro vai dizer, se ele quebrou, eu também quebro. Porque existem pessoas que ainda, olha só como que é terrível o negócio, aí ele vai lá, quebrou a doutrina, fez, e aparentemente a vida dele, Deus não cobrou na hora, ali parece que a vida dele está fluindo, e a pessoa olha aqui e fala, pera lá, ele quebrou o mandamento, ele saiu fora da doutrina, não fez do jeito que está escrito na palavra, e a vida dele está indo, também vou fazer. É aqui que ele causa a queda de outros, com o seu procedimento. E a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo, ai, juízo na certa. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Olha só, então eu entendo que a ordenança bíblica é o que? É de se afastar, dar as costas, evitar pessoas que promovem divisões e escândalos. Evita, não tenha comunhão com esse tipo de gente. Eu digo desprezar, não despreze ninguém. Mas existem pessoas que o máximo que você pode fazer com ela é dar a paz do Senhor e interceder por ela. Você não pode estabelecer uma convivência com esta pessoa, porque essa pessoa, o seu coração é podre, a sua mente é maquiavélica, está cheio de Satanás no coração e na mente. Às vezes não está possuído, mas é um rebelde de mão cheia. Você fala, nunca obedece aquilo que fala, ele vive sob a influência maligna. Esse coração está dominado por Satanás. Afasta-te, evita esse tipo de gente, porque vai causar malefícios para a sua vida. Agora, encerrando, até dizê-lo ou mencionar é torpe ou vergonhoso. A palavra aqui, no caso torpe ou torpe, é aisros, que significa vergonhoso, desprezível, desonroso, feio, deformado, desgraçado. Por que desgraçado? Porque não tem a graça de Deus. Isso é um desgraçado, que não tem a graça. Mencionar esses pecados que fazem em secreto é vergonhoso, desprezível, porque tem o poder de corromper. É desprovido da graça de Deus. Agora pega isso aqui na Revista Atualizada, coloca aí esse versículo,
Está melhor traduzido. A revista atualizada. Olha só Provérbios 13, 5. Pega isso aqui, gente, é muito forte. O justo aborrece a palavra de mentira, de engano. Em outras palavras, aquilo que distorce as escrituras, isso o cristão ele aborrece, ele odeia. Isso aqui é contra a palavra de Deus. Isso é mal aos olhos dele. Ele não se familiarizou. Por isso que a gente vê certas situações causam uma revolta no nosso coração. Porque é contra a doutrina do Senhor. E a gente fica revoltado com aquilo. Porque essa pessoa que já se familiarizou, para ele é normal aquele tipo de coisa. Eu já vi a pessoa, e estou dizendo de posição assim, alta, numa posição, e mentindo na cara de pau para mim. Assim, eu falei, meu Deus, como que ele consegue isso, meu pai? Ele ficou horrorizado, e eu sabendo que é mentira. Eu falei, mas como que já se familiarizou, não se escandaliza mais não sente mais. Eu estou com vontade de chorar aqui. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Aqui a palavra vergonha, olha só isso aqui, a palavra vergonha aqui é a palavra hebraica para baash, que significa ter um mau cheiro, emitir um odor fedorento, tornar-se odioso, ser ofensivo. Sabe onde essa palavra foi usada? Foi usada quando Moisés feriu as águas que estavam no rio, no Egito, e os peixes morreram. E o que aconteceu com o rio? O texto diz que começou a feder. Fedeu, essa é a palavra. Ou seja, quando a pessoa morre moralmente e espiritualmente, o mau cheiro do pecado começa a contaminar o ambiente e a pessoa torna-se odiosa. Eu vou aqui concluir essa palavra lendo Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 15. É o 15. Eu coloquei errado aí mesmo. E diz assim: eis que venho, Jesus, como ladrão. Por quê? Vai ser repentino. Ele não vai avisar a hora. Mas feliz, bem-aventurado, é aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Diante da repentina volta do Senhor, feliz é aquele que teve as suas vergonhas cobertas pela justiça de Cristo, pelo perdão de Cristo, pela graça de Cristo, e não está vivendo indecentemente. Que a justiça de Cristo venha nos cobrir nesta noite para a glória do seu nome. Quantos recebem esta palavra? Dê pelo menos 30 segundos de louvor, adoração e glorificação a Deus. Deixa o Espírito Santo analisar o teu coração, deixa a palavra de Deus agir no teu coração, deixa Deus ir no profundo desse coração, deixa o Espírito Santo trazer à tona essa frieza desse coração, essa sujeira desse coração, porque se Deus resolveu o problema no coração, Ele também resolve o problema na mente. Resolvendo o problema na mente, as atitudes serão resolvidas, porque coração limpo, atitudes, aleluia, corretas, coração limpo, aleluia, mente transformada, atitudes corretas. E aí o que acontece? Não haverá vergonha, porque não tem nada do que se esconder. Você viverá uma vida honrosa e transparente. Abacaxanda canda la saia, elebio de canda sai, era macoia, alabachanda que me saracócia. Elebacanda xande comanai. Aleluia, que Deus liberte corações encetados aqui nesta noite, que todo ninho de Satanás no íntimo, no profundo do coração, venha ser aqui queimado nesta noite, porque na luz da palavra do Evangelho, Deus está revelando toda a fraqueza carnal, toda a fraqueza pecaminosa, tudo aquilo que é contra Deus, que é contra a sua palavra, que é contra Cristo, que é contra o Espírito Santo, que é contra o céu. Deus está trazendo
trazer o quê? Repugnação, repulsa. Você vai olhar para aquilo e vai dizer: eu não quero isso, porque isso contraria a vontade do meu Senhor, e o meu prazer está nele, e a minha felicidade está nele. Xanacácia, Irabacaxai. Eu louvo e glorifico aos céus aqui nessa noite. Há uma presença libertadora de Deus aqui. Aleluia. Eu vou deixar o Espírito Santo fazer essa cirurgia no íntimo. Ela cantar a xerebacaçai, é pubi ramácia, ele macaxa der que atai, ele popor que anai que anácia cantorebacoia. Ah, meu Deus, abre as suas mãos aí agora. Eu quero ministrar esta oração sobre a sua vida. Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito da glória de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, em nome do Senhor, passa em revista mentes e corações desta noite, e que as nossas atitudes sejam corretas diante de Ti. Oh meu Deus, aonde o inimigo estava tendo brecha, aonde ele estava encontrando espaço, que hoje caia no Teu poder, porque a Tua palavra diz: eu procurei alguém que estivesse na brecha. Canassi para Cachai. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro aqui, de fato. Olha o que a Bíblia diz: eu procurei alguém que estivesse na brecha, tapando o muro. Eu procurei. Naqueles dias, infelizmente, não se achou, por isso que o inimigo invadiu. Mas que nesta noite, você seja o tapador de brecha na tua casa. Se fosse uma pregação, o tema seria esse: tapador de brecha. Mas como é estudo, eu não vou dar esse tema. Escute isso aqui. O estudo é esse, mas escute. O Deus estava revelando para Ezequiel. Falou: Ezequiel, eu estou procurando alguém para colocar ali na brecha. Porque naquela época, como o inimigo não tinha acesso, e ele começava aos pouquinhos, ele quebrava um pouquinho da parede, aí quebrava um pouquinho a muralha, aí ia quebrando, aí abria um buraquinho, aí daqui a pouco aquele buraquinho aumentando, daqui a pouco ele conseguia colocar um pé, aí ele continuava quebrando, daqui a pouco ele já conseguia colocar metade do corpo, ele continuava quebrando, daqui a pouco ele colocava o ombro, aí daqui a pouco ele continuava quebrando, ele estava para o lado de dentro. Quando ele passa, ele aumenta o buraco, a galera começa a entrar. E aí quando abriu a brecha, eles invadem e tomam o terreno. Mas só que aí Deus falou o quê? Eu procurei alguém que estivesse tapando a brecha. Eu procurei uma cerca viva. Quando você se posiciona em Deus, quando você se posiciona em oração, como uma cerca viva, o adversário está até tentando entrar, mas se você permanecer ali tapando a brecha, ele vai bater em retirada. Aleluia, glória a Deus, amém. As palmas louvem ao Senhor.